Bom, vamos entender melhor esse passo a passo. São vários passos que a gente tem que seguir para criar o VSM. Então, por isso que eu trouxe o exemplo da Avoito Pizzaria. Lembra da pizzaria que a gente já falou dela no início do curso? Estou trazendo ela de volta para a gente poder usar como exemplo bem didático para a gente ver o VSM. Então, ó, eu vou seguir esse passo a passo. Ou seja, eu começo o mapa do fluxo de valor identificando o meu cliente. E o cliente está sempre aqui, ó, no cantinho superior direito do meu VSM. E aí é importante identificar a demanda desse cliente. Então, na nossa pizzaria, por exemplo, eu vendo normalmente 60 pizzas, né? Por dia, ou seja, por dia de funcionamento aqui da empresa. Então, eu estou tirando uma fotografia do que acontece em um dia de trabalho na minha pizzaria. Depois, o segundo passo é mapear o fluxo de materiais da direita para a esquerda. É como se eu estivesse saindo da visão do cliente, percorrendo a empresa, o fluxo de materiais, para chegar no fornecedor. No caso da nossa pizzaria, então, eu tenho aqui, né, essa última etapa da nossa pizzaria é o quê? É o corte e a embalagem, né, e a expedição da pizza. Ou seja, e aqui eu tenho um operador que trabalha aqui, ou seja, é uma pessoa que pega a pizza que já está pronta, corta, né? Coloca na embalagem e manda para expedição. Portanto, a entrega da minha pizza, né, é feita lá pelo nosso motoboy. Vou tentar aqui, gente, desenhar uma moto da melhor forma que eu consigo. E aí eu coloco o tempo de entrega, né? Que seria o quê? Essa pizzaria eu vou considerar que ela funciona de terça a domingo, tá? Então eu vou colocar aqui, terça a domingo. Olha só, então, ó, da etapa final do meu processo, que é o corte e a expedição, é aqui que eu faço a entrega. As entregas acontecem de terça a domingo para o meu cliente, ok? E a demanda do cliente, normalmente, o quê? 60 pizzas aqui por dia. Muito bem. Antes disso, vem o quê? Vem o forno. Então, é a etapa do forno, onde eu vou aquecer a pizza, onde eu também tenho um operador. E antes dessa etapa do forno, eu tenho o quê? Eu tenho aqui, olha, a etapa de abrir a massa, mais a montagem, né, da pizza. E aqui eu já trabalho com dois operadores. Então, basicamente, né, o fluxo de materiais da minha pizzaria é o seguinte: assim que chega um pedido do meu cliente, que eu ainda não mapeei isso aqui ainda, mas assim que chega o pedido, qual que é o fluxo de materiais? Eu vou abrir a massa, montar a pizza. Isso acontece aqui. São duas pessoas que fazem isso num balcão. Estou abrindo a massa e montando a pizza. Levo isso para o forno. A pizza fica cerca de 3 a 5 minutos no forno. Saiu do forno, levo para o outro balcão, onde eu vou cortar, vou botar na embalagem para expedição. Isso vai para o motoboy. Então, depois que eu mapeei o fluxo de materiais, agora eu vou identificar o fornecedor e a sua forma de entrega. Tá aqui, fornecedor, certo? E eu vou identificar a forma de entrega do fornecedor, que é aquele nosso caminhão, certo? O meu fornecedor, o fornecedor da minha pizzaria, ele faz para mim entregas 2 vezes na semana. Ele entrega terça e sexta. Então é legal a gente identificar isso, né? Como que é feito essa entrega. E aí, essa entrega, ela é feita para minha pizzaria e isso vai para um estoque, ok? Então, eu tenho aqui, olha, um estoque de 5 dias, ok? Ok, então chega aqui o material, eu tenho um estoque de 5 dias de farinha, de massa de tomate, todos os ingredientes, e são esses ingredientes que depois eu vou usar aqui no meu processo. Muito bem, aí agora eu vou mapear o fluxo de informações, ou seja, aqui eu tenho o meu atendimento, né? Lá a minha telefonista,
E aí o meu cliente, ele se comunica comigo, né? Ele faz contato comigo via telefone, né? Ok? Então, o fluxo de informações eletrônica que acontece aqui, certo? E da mesma forma, eu com o meu fornecedor faço contato com ele por telefone ou por e-mail, por exemplo. Ou seja, o meu fluxo de informações para o meu fornecedor também é via eletrônica. E como é que eu faço esse controle interno da informação na pizzaria? Olha, o cliente liga, essa atendente recebe o pedido e ela encaminha o pedido para a primeira etapa do meu fluxo de materiais, ou seja, ela entrega esse pedido na mão do pizzaiolo, que está justamente nessa etapa. Aqui eu coloco uma seta reta, porque essa atendente, ela leva um papel e entrega para o meu pizzaiolo, ou seja, o fluxo de informação aqui não é eletrônico, é físico, ok? Então, fiz o fluxo de informação, vou agora para o movimento do produto e as métricas, ou seja, aqui eu estou mapeando se o meu produto ele é empurrado ou ele é puxado. E no caso da nossa pizzaria, ele é empurrado, né? As pizzas que eu já montei, eu empurro para o forno. E as pizzas que ficaram prontas do forno, eu empurro para o corte. Não é um sistema puxado de produção. Por isso da minha seta achurada. E por isso que muitas vezes aqui, ó, na entrada do forno, o que acontece? Eu crio aqui um estoque, por exemplo, eu tenho 2 pizzas que estão paradas aqui para poder entrar no forno. Por quê? Porque já tenho pizza no forno, a capacidade máxima do forno já está sendo utilizada, mas eu já tenho 2 pizzas que foram montadas. Então, elas estão aqui, é como se fosse um gargalo, como se fosse aqui um WIP, né? Um estoque aqui de produto semi-acabado. Então, esse WIP, esse gargalo acontece porque, vamos imaginar que o nosso forno, ele cabe no máximo 2 pizzas. Eu já tenho 2 pizzas aqui dentro. Eu preciso de esperar essas pizzas ficarem prontas para eu poder entrar com essas outras 2 que já estão aguardando. E aí, nessa parte inferior, né, aqui, ó, embaixo das etapas do meu fluxo de materiais, é onde eu vou colocar as métricas, né? É isso que está aqui falando aqui, ó. Registrar as métricas. É nessas caixinhas. Aqui, por exemplo, eu posso mapear tempo de ciclo. O tempo de ciclo de abrir e montar a pizza é de 5 minutos. O tempo de ciclo do forno normalmente são 3 minutos. O tempo de ciclo de cortar e mandar para expedição, 30 segundos, né, por exemplo. Então eu posso ir alimentando essas informações aqui na minha caixa de dados das métricas, né? Depois que eu faço isso, aí eu vou partir para o finalmente aqui, eu vou partir para a finalização da ferramenta. A linha do tempo, então eu vou desenhar aqui a minha linha do tempo, né, que representa aqui o meu lead time, certo? Ou seja, essa linha do tempo é o tempo total, desde a entrega, né, dos insumos, que ficam aqui em média 5 dias, até o momento em que o motoboy leva a pizza para o cliente. Isso tudo é o meu lead time. Por último, então, eu identifico as oportunidades de melhoria. Como esse desenho, esse mapeamento, nós estamos fazendo dentro do contexto do projeto Lean Six Sigma, a ideia é o seguinte, é que isso seja a fotografia do estado atual do meu processo e no projeto eu vou ter a oportunidade de tentar melhorar questões que eu observei aqui. Então, essas melhorias eu posso identificar através dos ícones do Kaizen. Por exemplo, eu venho aqui e faço assim e digo o seguinte, olha, eu posso melhorar essa entrega do meu fornecedor para reduzir esse estoque, né? Então, eu venho, faço aqui o símbolo do Kaizen e
indico aqui, eu quero reduzir o estoque de insumos, né, que eu tenho, por exemplo, na minha pizzaria. Eu não quero 5 dias, eu quero que o meu fornecedor faça entregas para mim diariamente, por exemplo, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí eu preciso ter um estoque de talvez 1 ou 2 dias só, em vez de 5 dias, né? Enfim, aqui, por exemplo, né, eu posso trabalhar, né, a eliminação, eliminar esse gargalo, por exemplo, né? Então, existem aqui algumas oportunidades de melhoria que eu posso enxergar, né? E que aí eu identifico com o que a gente chama de Kaizen Burst, né? Que é esse íconezinho do Kaizen. E assim eu finalizo, então, o meu mapa do fluxo de valor, né? Nesse passo a passo, ó. Começa aqui com o cliente, fluxo de materiais, fornecedor, fluxo de informação, as métricas, a linha do tempo e as oportunidades de melhoria, né? São vários passos, mas a ferramenta vale a pena.